podcast 7 Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos! O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Criei o podcast 7 Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. E antes de começarmos, quero relembrar-vos que o podcast está disponível nas principais plataformas, por isso escolha a plataforma que tu mais gostas, clica no seguir e partilha, porque nós já ultrapassámos as 1200 visualizações, é verdade. Eu estou há quase um ano no ar e com apenas 10 episódios, este espaço, que promete revolucionar a tua forma de pensar, está a dar cada vez mais frutos. Por isso, obrigada por estares desse lado, pelo teu feedback e, se estás aqui pela primeira vez, eu convido-te a voltar ao episódio 1 e começar esta aventura pelo início. E hoje nós vamos falar de vida adulta. E isto porquê? Porque os meus clientes, os meus amigos, até eu mesma, passamos por certos dramas, não é? Desta fase de vida. E eu achei que podia ser útil para ti refletir sobre isto. E claro, ajudar-te a colocar as coisas noutra perspectiva com exercícios práticos. Não fosse eu terapeuta cognitiva comportamental e apaixonada pelo desenvolvimento do potencial humano. Quero começar por dizer-te que ser adulto é assumir responsabilidades, tomar decisões e parar de culpar os outros por tudo aquilo que não está bem na nossa vida. Para te levar nesta viagem, eu hoje trago-te a história da Mariana e do José. Vamos falar de finanças, de carreira, de filhos, de casas, pais, escolhas, entre outras coisas. A maioria de nós, quando éramos mais novos, tínhamos um plano ideal para a nossa vida. Imaginámos como seríamos aos 20 e tal, 30 anos. Lindos, ricos, viajados, com casas, carros, cursos, vidas resolvidas, perfeitas e capa de revista. E depois, a vida vai acontecendo e nem sempre esse plano idealizado pela nossa imaginação se tornou real. Ou pelo menos ainda. Sim, porque uma das urgências da nossa geração é querer ter a vida toda resolvida antes dos 30, como se depois disso não houvesse mais oportunidade. Mas calma, minha gente. A esperança média de vida em Portugal atualmente é de 77,7 anos para os homens e de 83,4 anos para as mulheres. Acredito que até já tenhas dado conta que criaste expectativas para a tua vida e que nem sempre elas estão a corresponder à realidade. E que isso está a trazer até alguns dissabores. Mas também já sabes que comigo o desafio é sempre levar-te para o outro patamar de pensamento e de comportamento. O meu convite é pensar em todas as coisas boas que aconteceram na tua vida e que valorizes quem és e o que é que tu fizeste até agora. Vamos lá? Então, eu hoje trouxe-te não uma, mas sim duas personagens para tu perceberes que apesar da idade, do contexto e até dos laços familiares, as pessoas têm a liberdade de serem quem são, sem que para isso tenham de seguir uma linha reta nas suas vidas ou fazerem tudo igual umas às outras. A Mariana e o José são primos, têm ambos a mesma idade, 27 anos, e são pessoas bem distintas. O José é muito organizado, principalmente em termos financeiros. Investe parte do seu dinheiro em ações e começa o dia a ler jornais económicos porque gosta de estar a par da atualidade. Tem como objetivo comprar uma casa própria e um carro desportivo 0 km antes dos 30. Trabalha numa multinacional e tem o seu plano de carreira dentro da empresa bem definido para os próximos anos. Recebe regalias e bónus no seu trabalho, como o carro que lhe disponibilizam na empresa. Quer ir tirar um MBA e tem como meta alcançar um cargo de chefia dentro da empresa. Vive com a namorada e planeiam ter filhos daqui a 2 anos. Já a Mariana investe o seu dinheiro em viagens e experiências. É uma apaixonada por explorar o mundo e já conhece 28 países. Fala 4 idiomas e sente que ainda não encontrou o seu local no mundo. Por isso é que ainda não planeia construir uma casa ou comprar alguma. Ter filhos não está nos seus planos para os próximos tempos. O seu sonho é criar o seu próprio negócio, um projeto que tenha impacto social e que seja sustentável, mesmo que para isso demore mais tempo a evoluir em termos financeiros na sua carreira. Já saiu de empregos anteriores por não concordar com a forma como as coisas estavam a ser feitas e por não se identificar com os valores das pessoas. Ela trabalha na área social e quer ver mudanças, mesmo que para isso tenha de ter ela mesma a mudar de emprego para um local que respeite aquilo em que acredita. Por vezes é criticada porque investe o seu tempo e o seu dinheiro a fazer voluntariado. Dizem que não entendem o porquê dela gostar destas coisas. Que devia era investir esse dinheiro ou comprar um carro e até vender o seu carro que já tem mais de 20 anos. As pessoas veem a Mariana como uma sonhadora e não entendem que o seu objetivo de vida não passa por acumular bens materiais. A Mariana, neste momento, não está em nenhum relacionamento e isso não a preocupa. Ela viaja sozinha, viaja com as amigas, paga as suas contas e vive de forma independente. A Mariana acredita que as suas escolhas a fazem mais feliz do que aquelas escolhas que algumas pessoas tentam empurrar para ela. Desde pequenos, que os interesses da Mariana e do José eram bem diferentes, mas apesar disso, sempre foram muito próximos. Nenhum escapou à comparação que os pais, tios e avós faziam entre eles, e eles sempre tentaram fazer o seu caminho.
A mãe da Mariana é uma mulher de família. Quer muito ver a filha já casada para ficar descansada, porque acredita que assim ela nunca estará sozinha. Sempre que a Mariana partilha que irá fazer outra viagem sozinha, a mãe até treme e da última vez disse: Oh filha, mas vais sozinha. E se esperasses até arranjares um namorado para te fazer companhia? Epá, é que eu nem sabia o que é dizer às pessoas aqui na Terra quando elas perguntam por ti. Eu digo que tu andas assim por aí sozinha a viajar. Se calhar deve achar que eu sou uma mãe irresponsável, porque deixa andar por aí assim. A Mariana, que já sabe lidar com estes comentários da mãe, depois do seu processo de terapia, respondeu: Mãe, eu já sou crescidinha, sou responsável e não precisas preocupar-te com aquilo que os outros dizem. O que precisas saber é que eu estou feliz e além disso sei tomar conta de mim. E lembra-te, 27 já não são 17 anos. Sempre que eu viajo, tu sabes onde é que eu fico. Tenho sempre a cópia dos documentos no e-mail, caso roube a minha carteira, eu levo as vacinas antes, levo a medicação na mala caso fique doente e nunca ando sozinha pelos lugares quando já é de noite. E tenho sempre todos os cuidados necessários. E olha, pensa assim, se algum dia me acontecer alguma coisa, podes acreditar que eu vivi feliz, vivi a vida que eu queria e a fazer aquilo que mais gostava, viajar. Vivermos com medo e deixarmos de fazer as coisas por isso é que não me faz sentido. E além disso, mãe, eu encontro sempre outras pessoas nas minhas viagens. Sozinha eu nem passo assim tanto tempo. O pai do José, um homem de negócios, divorciado, focado na carreira, pressionava o filho a estudar, ter objetivos e tentava até demovê-lo de ter filhos dali a 2 anos, conforme ele havia planeado para a sua vida. Dizia que ele iria ter muito tempo depois dos 35 para isso. Devia agora era deixar a multinacional e ir trabalhar com ele. Afinal de contas, era o negócio da família e devia cuidar daquilo que já era deles. O José ficava irritado quando o pai vinha com estas conversas. Nem sempre conseguia confrontá-lo com a sua visão dos factos e acabava por partilhar com a sua prima com quem tinha uma boa relação. Dizia que o pai queria decidir por ele aquilo que ele achava ser o melhor, por vezes desrespeitando a sua vontade, a sua visão e os seus limites pessoais. Sentia que era insuficiente aos olhos do pai, que ele parecia não concordar com as suas escolhas nem com as decisões que ele tomava para a sua vida. Exemplo disso é que sempre quis que ele tivesse estudado gestão de empresas e ele optou por engenharia informática, sendo que o pai ficou desiludido e que o tentava puxar para os negócios da família na área do calçado, mas que isso não tinha nada a ver com os seus interesses. Além disso, ele já namorava a Margarida desde os 19 anos e viviam juntos desde os 23. Planear ter filhos ali a 2 anos era uma escolha que fazia sentido a ambos. A Margarida e o José sempre quiseram ser pais e queriam ser em breve. Os primos, quando acontecia alguma coisa e sentiam que estavam de estar por fora, ligavam um ao outro, partilhavam e motivavam-se para perseguir os seus sonhos. Ambos concordavam estar a levar a vida conforme lhes fazia mais sentido, apesar de sentirem que essa vida não correspondia aos objetivos que os pais tinham para eles. E que reflexões é que eu quero aqui trazer-te a ti que me estás a ouvir sobre isto? O teu dinheiro e o teu tempo devem ser alocados consoante os teus valores e aquilo que consideras prioritário. As pessoas não são todas iguais, não fazem todas as mesmas escolhas, não sentem todas o mesmo em relação à vida, nem gostam das mesmas coisas. A tua escolha não é melhor nem pior do que a do outro, apenas diferente. E o facto do outro tomar uma decisão diferente da tua não é uma crítica a ti nem à forma como tu escolheste. Quando te comparas a outra pessoa, estás a ser injusta contigo mesma, pois não devemos guiar-nos nem medirmos a nossa vida pelos critérios dos outros. É importante definirmos e termos consciente o que é para nós sucesso e felicidade, não aquilo que possa significar para outras pessoas. E tu és o teu único modelo de comparação. Há 5 anos atrás, tu eras a mesma pessoa que és hoje em dia. Já deste conta do quanto evoluíste? Para de olhar para a relva do vizinho. Outro aspecto fundamental é que nem tudo depende só da nossa vontade. Há coisas exteriores a nós que influenciam certos objetivos. Imagina uma pessoa que quer muito ser mãe aos 27, mas que se depara com problemas de fertilidade e passa anos a tentar engravidar e só consegue aos 38, ou até mesmo nunca chega a conseguir. Ou alguém que acha que aos 30 anos iria ter o primeiro filho, mas depois chega a essa idade e ainda não encontrou a pessoa certa com quem isso vai acontecer. E para completar, as nossas escolhas devem refletir quem somos e o que queremos para a nossa vida, não as expectativas que os outros têm para nós. Casar, ter filhos, ter um negócio, viajar, comprar casa, andar num carrão. Isto faz sentido para mim. Eu quero mesmo isto. Eu estou disposto a abdicar de certas coisas para ter isto? Ou só quero mesmo fazê-lo porque acho que é socialmente aquilo que é esperado de mim, porque os pais pressionam, ou porque não sei o que quero, então faço igual à minha prima ou à vizinha. Neste seguimento, quero ainda partilhar contigo algumas situações. Há uns dias uma pessoa dizia-me, isto nem sequer foi em contexto de consulta, ela dizia que achava que as amigas que não tinham filhos tinham uma vida triste. Isto estamos a falar das amigas ali na casa dos 30 e poucos anos. E eu decidi trazer aqui esta frase porque acredito que ela representa muito daquilo que muita gente que escolhe ter filhos, não é? Pensa sobre as pessoas que não têm filhos. Então,
Para uma pessoa, ter filhos antes dos 30 pode ser assim o melhor do mundo e a maior das felicidades. E até quando o filho faz cocó, risca o sofá e as paredes, é um espetáculo. Mas para outras, por exemplo, imaginar-se a não poder fazer tantas viagens ou cursos e ter que ficar em casa, sei lá, num dia de sol porque o filho está a fazer a cesta, ou a limpar fraldas com cocó até às costas, ou a limpar vomitado no banco do carro. Isto pode ser uma visão dos infernos, algo que a pessoa não quer passar, pelo menos para já, ou então não quer mesmo de todo para a sua vida. O importante é nós fazermos aquilo que sentimos ser para nós no momento que é, entre aspas, o certo. Outra pessoa há uns tempos dizia-me que ter sido mãe depois dos 35 tinha sido a melhor decisão, porque antes não se imaginava mesmo de todo que na sua rotina fosse aquilo. Passar noites em claro, de ao domingo ir para as urgências com o filho porque ele fazia febres altas, que foi do grupo de amigas uma das que teve filhos até mais tarde e que existiam sempre aqueles comentários de comparação, não é? E que ela sentia que a maternidade aos 20 e tal, 30 anos não lhe fazia sentido, mesmo ela já tendo um relacionamento longo na altura. E ainda comentou depois que há mulheres que costumam dizer eu não adoro os meus filhos e não me lembro da minha vida antes dos meus filhos existirem. E ela dizia, eu lembro-me bem, e lembro-me muito bem. Claro que eu tenho saudades de viver com menos preocupações, não é? Por isso é que ela também escolheu ter filhos mais tarde. Ela diz que agora que fez essa escolha e que teve o bebé, não é? Diz que percebe que quando ele é pequeno é mais exigente, está disposta a passar por essa exigência porque sabe que escolheu isto de uma forma consciente. E está ok com o facto de dormir menos, e está ok com o facto de ter que ir o filho para o hospital ou de ter que ficar em casa quando ele está doente. E esta consciência é super importante, porque os filhos não servem, atenção minha gente, é isto que eu vos vou dizer, não servem para tapar buracos emocionais dos pais, nem para fugir da rotina do casal, nem da solidão, nem para mostrar aos amigos que também já têm filhos alguma coisa, nem para salvar casamentos, nem para prender ninguém. Ter filhos é parte do processo de constituir uma família e pôr no mundo um ser individual e com vontade própria, não uma cópia de ninguém. O que também não significa que só podemos ter uma família se tivermos filhos. Ter filhos é algo que muda totalmente a vida da pessoa, por isso é importante que faça sentido e que estejamos dispostos a abdicar de umas coisas para ter outras. Escolher o momento em que cada coisa faz sentido para nós e não devido à pressão social que sentimos em seguir uma linha de estudar, namorar, casar, ter filhos. Até porque imaginem, há pessoas que não fazem isto por esta ordem e está tudo bem. Há pessoas que só foram estudar depois de já terem os filhos e já terem os filhos grandes, portanto tenha vão a tempo. Viver não é uma competição sobre quem atinge o que é mais rápido. Eu falei dos filhos porque é algo muito importante na sociedade portuguesa, mas podia ter falado de outro tipo de escolhas. E neste sentido, eu quero dar-te aqui também um lamiré científico. Então, esta minha paixão pelo marketing, pela psicossociologia das organizações, gestão, já é bem antiga. E por isso, na faculdade, sempre que dava, eu ia fazer cadeiras nestas áreas. E quando eu fui de Erasmus para a Bélgica, isto não foi diferente. Naquela altura, fiz uma cadeira de marketing internacional e um dos conteúdos eram os valores culturais que influenciam o estilo de vida, o modo de consumo, etc. Eu quero dar-te aqui a conhecer o meu colega de profissão, Gert Hofstede, que é um psicólogo holandês que centrou o seu trabalho em avaliar as dimensões culturais dos países. Ele tem um site muito giro que vocês podem ir lá pesquisar e podem comparar os países e perceber as diferenças. E aquilo que ele descreve lá sobre Portugal e eu achei interessante partilhar contigo é que há uma dimensão que é aquele que diz que melhor define Portugal e define de uma forma muito clara, que é a aversão à incerteza. Então, Portugal pontua 99% nesta dimensão e, portanto, tem uma preferência muito alta por evitar a incerteza. O que é que isto significa? Nós somos um país com pessoas que mantêm códigos rígidos de crenças e comportamentos e somos intolerantes a ideias e comportamentos não ortodoxos. Há uma necessidade emocional de regras, mesmo que essas regras pareçam não funcionar. Tempo é dinheiro, as pessoas têm o desejo interior de estarem ocupadas a trabalhar no duro, precisão e pontualidade são a norma. Esta última parte eu até achei um bocado poética, esta parte aqui da pontualidade, mas pronto. Então, os portugueses podem ainda resistir à inovação e segurança é um elemento importante na motivação individual. Isto explica muito aquilo que nós observamos na nossa sociedade, não é? Queremos fazer muitas coisas, tudo direitinho, tudo pela norma, tudo por aquilo que é esperado de nós socialmente e queremos muitas vezes coisas que nos tragam segurança, seja ela física, emocional ou financeira. Este estudo fala ainda que, relativamente à orientação a longo prazo, a cultura portuguesa prefere o pensamento normativo ao pragmático. As pessoas têm uma forte preocupação em estabelecer a verdade absoluta e demonstram um grande respeito pelas tradições, lá está. Uma propensão relativamente pequena a economizar para o futuro, por isso é que depois andamos à rasca, não é? E um foco em alcançar resultados rápidos. Vocês identificaram-se aqui com esta parte, não é? Eu também. E agora vamos à parte prática da coisa. Tu vais agarrar no teu caderninho de desenvolvimento pessoal, aquele caderninho que tu já tens, que anda sempre contigo, onde tu escreves e refletes sobre a tua vida, os teus projetos, o teu futuro e vais fazer este exercício que eu te proponho. Então, quem é que aqui é fã de fazer listinhas? Levanta o braço. Eu também sou, mas eu não te vou propor que escrevas lista do que está por fazer. Dessas listas estás tu bem fartinha. Aquilo que eu te vou pedir é que tu olhes para a tua vida e que escrevas sobre as tuas conquistas até hoje.
Sim, escreva sobre os teus feitos, os objetivos que tu concretizaste, os medos que superaste, as conversas difíceis que tiveste, as situações que enfrentaste. Quando eu passo por algum momento de maior ansiedade, de medo sobre o meu negócio, por exemplo, ou algo assim, aquilo que eu penso é: eu sou aquela pessoa que se meteu num avião e foi sozinha para o Brasil, sem bilhete de volta, e que saiu do emprego estável na altura para se aventurar e ir trabalhar por conta própria. Se eu conseguir fazer aquilo, então esta dificuldade que eu estou a ter agora é peanuts, é básica. Então eu estou preparada para enfrentar isto. O que é que isto faz? Isto ajuda-me a ajustar e recalibrar o meu sistema. Então, o medo faz o show, não é? O espetáculo dos arroz. E depois nós temos de usar os factos para contrapor isto. E em que mais é que isto pode ajudar-te? No reconhecimento e na valorização de ti e da tua vida, na prática da gratidão, porque tu percebes que já fizeste cenas incríveis como saltar de paraquedas, terminar o mestrado, viajar sozinha, sair de um emprego tóxico, terminar um relacionamento abusivo, aprender sobre alguma coisa nova, fazer novas amizades ou ter um filho, começar a fazer terapia, a ser assertivo com a chefia ou com algum colega de trabalho difícil. Tu é que vais ser o detetive da tua própria vida e encontrar os íntimos da tua lista pessoal. Podes fazer isto em geral, ao longo da tua vida, ou podes especificar o que é que aconteceu no último ano, ou nos últimos 6 meses, ou só nos últimos 3 meses. É à escolha do freguês, tu podes até fazer várias listas. O ano passado eu fiz este exercício para aí 2 meses depois de ter começado a trabalhar por conta própria, porque eu achava que ainda não estava a ter os resultados que eu queria. Em 2 meses, percebem? Acham que eu sou uma pessoa ansiosa? Não, nada mesmo. Então, na altura, eu pensei em fazer para os últimos 6 meses, mas a quantidade de coisas que eu já tinha alcançado nos últimos 3 meses já era absurda. E eram coisas simples, do género inscrever-me no ginásio, ir 5 vezes por semana, tirei o aparelho, comprei um computador novo, fiz formação em coaching, despedi-me e por aí fora. Só nós é que sabemos o que significam certas coisas para nós. Por isso, por vezes, nem é tanta atividade em si, mas a nossa capacidade de ultrapassarmos e superarmos os obstáculos. Eu costumo brincar com os meus clientes quando eles desvalorizam os seus feitos, ou quando estão com medo de algo que aí vem, ou até quando querem passar para o próximo nível sem antes terem celebrado e desfrutado da sua conquista. Eu digo-lhes assim: nós vamos ativar a tua versão de dezembro de 2022. Eu estou a dizer este mês porque é quando eu estou a gravar isto, mas digo sempre, não é para o mês atual. E o que é que significa isto? Nós temos que nos lembrar do que conseguimos fazer hoje, das ferramentas que temos hoje, e olhar lá para trás só para percebermos que se algo tivesse acontecido há uns meses ou anos atrás, nós não teríamos conseguido fazer algo, mas que agora é diferente. Existia um processo de crescimento e de aprendizagem, percebem? A minha parte preferida de ser terapeuta ou coach é quando me dizem assim: Sofia, eu fui capaz de fazer isto, já viste? Se alguma vez eu achava que eu ia ser capaz, eu nunca pensei. Eu não era nada assim, eu nem acredito que estou a fazer estas coisas. E quando eu digo isto, estamos a falar de coisas como, por exemplo, colocar limites nos outros, de dizermos o que pensamos, de enfrentar situações difíceis ou de tomar uma decisão importante. Vocês nunca duvidem do poder do autoconhecimento, do poder de investirmos em nós para conseguirmos superar os desafios. Quando nós não sabemos alguma coisa, temos que ir aprender, e quando nós não temos algo, temos de nos pôr a mexer para conseguir alcançar isso. E isso, meus queridos, chamamos de autorresponsabilidade. Posto isto, agora vamos passar ao nosso habitual quadro de perguntas com o que vocês deixaram lá no Instagram. Primeira pergunta: por que é tão difícil ser-se adulto? Primeiro, o desafio é que nós precisamos aperceber-nos que somos adultos. É isso mesmo. Parar e perceber, encaixar que estamos numa fase da nossa vida em que cuidamos de nós mesmos, tomamos as nossas decisões, pagamos as nossas contas, lavamos as nossas cuecas e fazemos a nossa sopa. E claro, arcamos com as consequências das nossas escolhas. Isto dito assim pode ser tanto de incrível como assustador. Depende de como tu escolhes observar a tua realidade. E eu até vos trago aqui hoje um poema de Fernando Teixeira de Andrade. Vejam só, hein? Se isto é uma fase poética da nossa vida, que se chama de Travessia e que eu acho que resume bem aquilo que eu vos quero transmitir e que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Pá, isto é bonito e a mim dá-me a pensar. Porquê? Porque faz refletir sobre o crescimento, o desapego, o sair da zona de conforto, não é? Da necessidade de o fazer, de terminar ciclos e de recomeçar. Ser adulto é deixar de viver na ilusão daquilo que achamos que seríamos e começar a sê-lo. Ser qualquer coisa, mesmo que seja uma versão de nós mesmos que ainda achamos não ser o suficiente ou a ideal. Nós precisamos construirmos e não ficarmos parados na insatisfação e no queixume.
Aquilo que torna difícil este processo de crescimento e amadurecimento é nós ficarmos presos à idealização, é nós entregarmos à procrastinação, arrastar as decisões e colocarmos no outro e nos acontecimentos externos o poder da nossa vida e não assumirmos o que queremos. As coisas são difíceis quando olhamos para elas e acreditamos que são assim. É um pensamento que temos de alterar e ressignificar. E como é que isto acontece? De muitas formas. Uma delas é mudarmos o nosso contexto, o nosso ambiente, para gerar novos estímulos. Nós temos de criar situações e expor-nos aos desafios. Por exemplo, se nós tivermos uns pais que foram super protetores e que ao mínimo desconforto nos iam salvar e que faziam tudo por nós e nunca nos deixavam fazer nada e que não nos deram espaço para nós explorarmos as coisas de forma mais livre, claro que chegamos à vida adulta e não sabemos pagar uma conta, usar a máquina de lavar, cozinhar, viajar sozinhos, mas não vamos ficar aqui infinitamente a culpar os nossos pais. Vamos aperceber-nos disto e aprender a fazer as coisas de maneira diferente. Parar de evitar de fazer as coisas porque achamos que vamos errar. Já sabem disto. Sim, nós vamos errar. Vai acontecer, mas é para andar para a frente. A segunda pergunta é: o que é que nós podemos fazer para desfrutar mais desta fase da vida? Eu diria que devemos valorizar o que já temos. Faz uma lista de gratidão onde tu colocas e descreves aquilo que tens de bom na tua vida. Parece algo de simplório, mas não é. Porquê? Porque a gratidão é uma atitude mindfulness, dá atenção plena e ajuda-te a melhorar a relação que tu tens com a tua realidade, olhar para ela com outros olhos, pelos olhos da valorização e não da escassez. Porque quando nós focamos muito naquilo que não temos, passamos a observar cada vez mais aquilo que nos faz falta. Então, vamos equilibrar a balança e olhar para o que factualmente já existe. Sou grata por ter um trabalho que me realiza, por fazer um podcast, sei que tem ajudado as pessoas, pelas viagens que já fiz, pelas pessoas incríveis que conheço. Também sou grata pelas coisas menos boas que aconteceram, porque me ajudaram a focar no que é importante, a fazer escolhas e, sobretudo, a redirecionar o meu caminho. Faz mesmo este exercício. Tu vais perceber que a insatisfação e a vontade incessante de chegar ao próximo objetivo, a desvalorização pelo que já conquistaste, vão diminuir. E quem te diz isto não sou apenas eu, é a ciência. Terceira pergunta. Sente dificuldade em conciliar tudo? O trabalho, o namoro, a casa que está em construção, os filhos. Então, a busca pelo equilíbrio em todas as áreas da nossa vida é algo que nos causa por vezes alguma angústia, porque nós sentimos que não estamos a conseguir chegar a todas as capelinhas, digamos assim. Aquilo que eu te convido a fazer é transformar isto em perguntas e que tu vais responder a elas. Primeira pergunta: que pessoas, atividades são importantes e prioritárias para ti? Faz aí uma lista. A segunda pergunta é parecida, mas ao contrário. Que pessoas, atividades não são importantes nem prioritárias para ti e que andam a ocupar o teu tempo? Faz outra lista. Terceira pergunta. Que coisas dessas tu podes delegar noutra pessoa em vez de tu a fazer? Por exemplo, em termos de tarefas domésticas, não é? Que é uma queixa frequente. Esta sobrecarga em chegar a casa e né, nós temos tudo para fazer. Que tarefas podes delegar? Pensa lá nisso. A quarta pergunta é: que ações concretas tu podes tomar de forma a facilitar a tua vida? Então, primeiro vais escrever aí os teus dramas. Escreve aí no teu caderninho. O que é que te incomoda? É a roupa por passar que nunca mais acaba, a correria para ir buscar os filhos à escola, a falta de tempo ou motivação para cozinhar, o horário apertado para ir treinar, comer muitas vezes fora e depois gastas muito e comes mal e lá se vai a dieta e blá blá blá. Pensa, qual é o problema? E depois à frente dessa lista, tu vais explorar as possibilidades de resolução. E não comeces já logo a sabotar com pensamentos de ai, mas eu não tenho dinheiro para isto, por isso não vou colocar aqui na lista. Ai, mas eu não tenho ninguém que eu conheço que me possa tratar disto. Ai, mas eu não posso contratar ninguém porque é a minha obrigação de mulher e de dona de casa e blá blá blá. Ignora isso tudo, esses pensamentos todos e escreve. Faz um brainstorming, uma chuva de ideias. Mete cá para fora. Puxa pela cabeça. Eu não te disse que ser adulto é tomar decisões e assumir responsabilidades? Então vamos lá. É para isto que os processos de desenvolvimento pessoal servem, para te obrigar a puxar pela cabeça. Porquê? Porque ninguém te vai dar as respostas nem fazer por ti. E eu vou-te dar aqui uns exemplos de clientes minhas de terapia e de coaching para te ajudar a perceber melhor aquilo que eu quero chegar. Exemplo 1. Uma pessoa disse-me que odiava passar a ferro e que fazia limpezas a fundo nas paredes da casa. Eu perguntei se ela podia delegar isso a outra pessoa. Ela disse que sim, mas que isso seria caro. E eu perguntei-lhe, mas caro quanto? E ela respondeu: não sei quanto é que cobra uma pessoa para fazer estas coisas, mas talvez seja caro.
Eu disse-lhe assim: olha, eu conheço uma pessoa que cobra, por exemplo, 7 ou 8 euros por hora. Vamos usar isto aqui como uma métrica, ok? Então eu perguntei-lhe: quantas horas é que tu precisas para te limpar a casa? E ela disse: epá, eu acho que umas 4 seria suficiente e já me dava aqui, né, uma lefada de ar fresco. Então eu agarrei no meu telemóvel e fiz as continhas, que é para ser uma coisa visual e lhe mostrar o número. E disse assim: olha, se tu pagares 8 euros por hora a alguém para fazer isto em 4 horas, são 32 euros. Tu tens 32 euros para investir e aí ganhas tempo para poder estar a descansar e com a tua família. Ela riu-se e disse assim: epá, felizmente tenho a disponibilidade financeira para o fazer. Então, por 32 euros, ela ganhou 4 horas de tempo extra para fazer as coisas que ela gosta e que valoriza para descansar num mês em que estava completamente assoberbada de trabalho e sem energia para nada. Exemplo número 2. Eu tenho outras duas clientes que me disseram, no seguimento destas reflexões sobre gestão de tempo, planeamento de refeições, compras, que são coisas que nós falamos na terapia e no coaching, né, consoante as necessidades de cada um, e elas disseram assim, então estavam todas contentes porque uma tinha comprado a Bimby e a outra tinha comprado a Monsieur Cuisine. Então, que são máquinas, para quem não sabe o que é que eu estou a falar, são robôs de cozinha que facilitam coisas como fazer uma sopa que dá para a semana toda enquanto está a fazer outras tarefas sem que aquilo queime, por exemplo. Então, e agora já estou em vocês. Mas essas máquinas são super caras, blá blá blá. O que é caro ou barato? Lembrem-se, depende daquilo que cada pessoa valoriza. O tempo que isto acrescenta à vida delas compensa. Elas alimentam-se melhor, poupam dinheiro, ganham tempo, enquanto aquilo está a fazer, elas estão dedicadas a outras coisas, aos filhos, por exemplo. Sim, porque as mulheres não foram feitas para estarem só atrás dos tachos, não é? Existe vida para além disso. E essas responsabilidades também podem ser partilhadas com outras pessoas com quem a pessoa vive. Já que isto é geralmente um dos fatores de discussão no ambiente familiar, não é? A sobrecarga que as mulheres, por norma, sentem. Então, quem não sabe cozinhar pode aprender. E o fixe destas máquinas é que têm receitas, é só espetar as coisas lá para dentro e, meus amigos, esta é a parte importante desta reflexão. Vocês já estão a rir e é verdade que é. E depois para lavar-se, é aquilo fica tudo agarrado ali às paredes da máquina. Blá, blá. Então, a minha dica é: vocês vão colocar água e detergente da louça, ligam um bocadinho a máquina, né, no turbo, e a máquina, né, a água gira e a máquina limpa-se praticamente sozinha. E depois vocês só precisam limpar aquilo melhor, passar ali o esfregãozinho e aquilo que estava tudo agarrado ali, tudo melequento, como dizem os brasileiros, faz uma limpeza menos dramática e fica o assunto resolvido. E olhem para mim aqui, em pleno século XXI, dezembro de 2022, a dar-vos sugestões destas de limpeza. A minha mãezinha até ficaria orgulhosa. É que, na verdade, eu detesto limpar. Portanto, tudo aquilo que facilita a nossa rotina, ótimo, já estamos todos a ganhar. Terceiro exemplo que eu te quero dar. Uma cliente minha que estava em burnout dizia-me há uns meses que chegava a casa exausta, sem vontade de pegar em nada e que se sentia culpada porque o namorado é que acabava por cuidar das tarefas da casa. E uma das coisas que mais ansiedade lhe causava era a roupa, que demorava séculos a secar, porque eles moravam num apartamento. Qual é que foi a solução que ela encontrou? Pelo menos os lençóis, as toalhas e as coisas maiores, ela ia à lavandaria pôr a secar. A lavandaria que era ali na própria rua, portanto nem exigia assim que ela se deslocasse para muito longe. E voilà! Soluções simples e que às vezes nem são assim tão caras, comparando à sanidade mental que acrescentam à vida das pessoas. E o quarto e último exemplo que eu tenho para te dar e que tu te podes identificar com isto. Então, eu tenho uma cliente que quer perder peso. Ela ainda vive com os pais e, portanto, quem cozinha e quem preparava as marmitas antes era a mãe. Ela queixava-se que depois era muita comida e às vezes era comida muito gordurosa e que ela não gostava ou que assim era mais difícil fazer dietas. Então, quais é que foram as soluções a que nós chegámos em sessão? Ela decidiu ir comprar uma Tupperware mais pequena, do tamanho ideal para o almoço. Olhem lá a solução sofisticada. Vejam lá, as coisas simples que se pode fazer. E depois ela também tinha que preparar os lanches, então comprou outras Tupperwares mais pequeninas para as 3 ou 4 bolachas que a nutricionista falou, ou para a fruta e... Tan, 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 tan. Esta é a parte espetacular. Ela encher o seu próprio Tupperware, lá está! As mães fazem isto com boa vontade. E um dos grandes pânicos das mães e das avós e das tias e das madrinhas da mulher portuguesa é que vocês passem fome, não é? Que as suas crias passem fome. Então, mesmo quando as crias já cresceram, já passaram dos 30, a responsabilidade da dietas, meus amores, é vossa. Não é da vossa mãe, nem da vossa tia, nem de quem vos mete a comida no Tupperware, nem quem cozinha para vocês. Que seja empregado, não sei. É vossa. A responsabilidade da nossa vida é nossa e de mais ninguém. Quando nós estamos mal com alguma coisa, devemos investir em alterar a situação e não ficarmos ali a queixar-nos. Percebem onde é que eu quero chegar? Não importa tanto o tamanho do problema que vocês encontrem, o importante é pensarem como é que eu vou resolver? Como é que eu vou facilitar a minha vida? Eu dei aqui exemplos de coisas que envolvem investimento financeiro, mas podem ser tantas outras que eu te falei no episódio 8 sobre os hábitos e rotinas. Preparar as marmitas, a roupa, a mala do treino na noite anterior, assim a nossa rotina flui mais e equilibramos melhor as nossas atividades. Ficamos a sentir-nos mais produtivos e menos frustrados.
Quinta pergunta: como ser adulto se não nos ensinaram isso na escola? Assumindo a responsabilidade pelo teu próprio processo de aprendizagem. Ou seja, é importante que tu trabalhes a tua mentalidade, que tu te desenvolvas e faças um investimento em aprender novas coisas. Nós não nascemos ensinados acerca de tudo. Não sei se a esta altura do campeonato já te apercebeste esta informação dramática ou não, mas é isso, né? Uma das queixas frequentes que ouço em sessão é que as pessoas sentem culpa porque andam a procrastinar pelas redes sociais enquanto podiam estar a fazer algo de mais útil. Então, aquilo que eu te convido a fazer é a transformar isso. Em vez de tu estás no TikTok a ver dancinhas do desenrola, patch, joga de ladinho. Vais ver vídeos de escritores, de personalidades importantes, shares de podcast. Usa as redes sociais para aprender coisas úteis. Sabes para que é que uso as minhas redes sociais? Para conhecer o trabalho de várias personalidades na área do desenvolvimento pessoal, na área das finanças, da gestão, do empreendedorismo, dos negócios, do marketing, até para aprender a cuidar de plantas, vê lá. Sim, porque a vida adulta também trouxe este amor por estes seres vivos, não é? Então, como eu não os quero deixar morrer todas, tenho que aprender como é que se cuida delas. E às vezes até né, vou matando assim umas pelo processo, mas acho que é processo de zelo, porque às vezes acho que lhes dou água a mais. Mas também pode ser para decoração ou para qualquer outra coisa, porque eu também já decidi que depois de eu me reformar desta minha vida de psicologia, eu vou dedicar-me à decoração de interiores. Já estou a programar, vocês estão a perceber. Agora, fora de brincadeiras, vocês querem dicas? Então eu digo-vos aqui umas coisinhas. Se querem aprender mais sobre finanças pessoais, têm tantas pessoas na internet a falar sobre isso. A Cato Poupança, Finanças no Feminino, a Bárbara Barroso tem um podcast Money Bar, o Tiago Negro, aquele programa na SIC que dá de contas poupança. E sobre a área da parentalidade, tem a Mia Fullness, a brasileira Maya Angeman. Vocês têm pessoas na psicologia das terapias, da Holistic Psychologist, o médico Gabor Maté, a Tânia Graça, que é de sexologia. Na área da espiritualidade, tem a Inês Gaia, a Alexandre Solnado. Desenvolvimento pessoal e mudança de mindset. Tem o Joel J. Tem a página da Forbes que divulga imensa coisa. Tem a Brené Brown. Tem o Bruno Perini. Tem o Jay Shetty. Tem, olhem, tanta coisa. E na área da saúde. Nutrition School. Tem o Dr. Pinto Coelho, que fala desta questão do envelhecimento e da medicina funcional. Na área do marketing, podem seguir o Paulo Cuenca, que é incrível. E no humor, claro, a Bumba na Fofinha, a Madalena Abcacis, até na maquilhagem tem a Helena Coelho. Escolham o que é que mais vos apraz e invistam em conhecimento. Pensem naquilo que vocês gostam, no que é que vos faz sentido e coloquem o vosso foco de atenção nisso. As redes sociais estão aí, já sabemos, então vamos usá-las para algo de útil, para aprender algo novo, para aprofundar algo que tu já saibas ou que tu queres mudar na tua vida e que precisas de mudar de mindset primeiro. E isto é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas que eu acompanho, principalmente em terapia, que é, nós para conseguirmos ser autónomos, tomar decisões com consciência, nós temos de ter o quê? Informação. Nós temos de aprender a pensar sobre as coisas e isso muitas vezes envolve mudarmos o nosso contexto, o nosso ambiente, explorar outras visões. Então se essa informação não está dentro de nós, nós temos que sair e ir procurar essa informação. Isto faz-vos sentido? Sexta pergunta: como ser mais responsável? Então, vou-te dar 5 dicas básicas para tu seres um adulto responsável. Primeiro aspecto: coloca na agenda os teus compromissos. E isto inclui consultas, o pagamento do IUC, dos seguros do carro, da inspeção do carro. Não faça como alguém que eu conheço que deixou passar uns meses até se dar conta. E não, óbvio que eu não estou a falar de mim. Não façam isto em casa. E agora que essa pessoa já colocou isso tudo na agenda para evitar multas de 250 euros, não é? Que ia ser o valor do estrago, porque nós gostamos bem de investir o nosso dinheiro, não é? Então, em vez de gastarmos o dinheiro nestas parvoíces por descuido, vamos focar e vamos deixar tudo escrito e tudo planeado, certo? Segunda dica: controla os teus gastos financeiros. Tu tens de saber quanto é que tu gastas por mês em combustível, em alimentação, no IMI, nos seguros e por aí fora. Isto vai ajudar-te a evitar que tu tomes decisões financeiras más e que não vivas acima daquilo que tu podes suportar. E além disso, que tu planejes melhor quanto podes gastar numa viagem, ou numa máquina fotográfica, ou numa peça para a mota, ou no iluminador novo da coleção da Helena Coelho. Terceiro aspecto: investe na tua saúde física e mental, no teu autoconhecimento e no desenvolvimento de novas competências. Seja na mensalidade do ginásio, a ir dar caminhadas, seja a aprender novas coisas, a comprar livros, a ouvir podcasts. Tu é que vais escolher o que é que para ti faz sentido.
Quarto aspecto, investe o teu dinheiro, porque nós não sabemos quando chegar a nossa vez se vão existir reformas que nos ajudem a viver, não é? Por isso, explora as opções como, por exemplo, o PPR, os planos de poupança reforma. A semana passada eu descobri que se tivesse um PPR poderia ter benefícios fiscais. Eu que trabalho por conta própria, isto faria muita diferença. Eu fazia lá a ideia disto. Então, falem com alguém que perceba do assunto e que vos ajude a gerir as vossas finanças de uma forma mais equilibrada. E o quinto aspecto, poupa o teu dinheiro. Uma coisa que eu faço e que foram amigos meus que me falaram disso e que tenho outros clientes que também fazem isso é usar a conta no MOEY, M-O-E-Y. Pertence à Caixa Agrícola e que é uma conta sem comissões de adesão e manutenção e com cartão gratuito, em que tu podes poupar o teu dinheiro, colocas lá uma espécie de gavetas, dás-lhes o nome e defines o valor e já vais guardando. Porquê? Porque quando o dinheiro está guardado, deixa de estar visível e isso dá informação à tua mente que não é para mexer ali, é como se não existisse, percebes? Um dos maiores entraves às nossas poupanças é quando nós olhamos para a nossa conta corrente e vemos ali o nosso ordenado todo disponível. E se nós não temos noção dos nossos gastos e nós vamos gastando tudo, porque parece que temos muito. Depois começamos a queixar-nos que não temos dinheiro, nunca fazemos as coisas que queremos, então vamos quebrar isto e vamos investir na nossa literacia financeira e começar a poupar. E agora estamos mesmo a chegar ao final e eu quero convidar-te a ouvir os 10 episódios anteriores se ainda não o fizeste. Cada um deles cumpre um propósito e pode ajudar-te a viver com mais qualidade. Se achas que este conteúdo foi útil para ti e te vai ajudar a olhar para a tua vida de outra forma, agarra no teu telemóvel e partilha com todas as pessoas que tu sabes que vão gostar de ouvir também. Mete nos grupos do WhatsApp com os amigos, nos grupos do WhatsApp com a família e olha, mete até no grupo do WhatsApp com o trabalho. Pode ser que a malta aprenda alguma coisa. E também podes dar-me a mim um presente de Natal adiantado. Clica em seguir e ativa as notificações para seres dos primeiros a saber quando saem os próximos episódios. E em troca, no Instagram em Sofia Bento Psicologia e no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal, eu vou continuar a oferecer-te mais conteúdos. Conto contigo para partilhar e seguir. E o tema do próximo episódio é Ano Novo, Objetivos e Mudanças Necessárias. Até lá!